Agora nós daremos início à reflexão sobre o Hegel e o idealismo alemão. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Tendo em vista que as grandes nuances da modernidade, as grandes reflexões da modernidade, culminaram no pensamento kantiano, da não percepção do objeto em si, mas apenas do nômeno, ou seja, das percepções que nós temos através da sensibilidade do intelecto, nós temos agora o filósofo Hegel, que vai se debruçar justamente sobre o idealismo alemão, trazendo a perspectiva do espírito absoluto. Então, o nosso tema é Hegel e o idealismo alemão, e eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Na nossa apresentação, nós iremos nos guiar nesses 4 tópicos. Primeiro, o romantismo e o sentimento de infinito na literatura, na arte, na religião. Nós temos uma sociedade alemã pairada por essa perspectiva do romantismo. Nós iremos ver como essa característica literária também teve grande influência na filosofia. Depois nós iremos percorrer o que foi o idealismo alemão, porque essa nova perspectiva da filosofia sobre o idealismo alemão. Dando continuidade, iremos ver a perspectiva do Hegel através do espírito absoluto, como ele vai construindo a sua filosofia, a sua forma de pensar, e finalizaremos justamente com a dialética hegeliana, com a tese, a síntese, a antítese, as grandes contribuições que Hegel trouxe para o campo da filosofia, dando já início à filosofia contemporânea a partir dos críticos do Hegel ou daqueles que endossam o seu pensamento. No lado direito, nós temos justamente o Hegel, esse expoente da história da filosofia, que trouxe grandes contribuições para a forma do pensamento filosófico, para a história da filosofia. Assim, nós temos o romantismo e o sentimento de infinito que se paira na literatura, nós temos o Goethe, nós temos as diversas obras de arte que vão surgindo nessa perspectiva do romantismo, e já podemos lembrar também que desde o iluminismo, mesmo fazendo parte do cenário iluminista, houve o Jean-Jacques Rousseau, que já trouxe nos seus escritos a necessidade de despertar-se para a questão dos sentimentos, das emoções, e não apenas o que se vangloriava ou que se valorizava no iluminismo como a exacerbação da razão. Então, o romantismo foi um movimento literário, artístico, filosófico e cultural que surgiu na Europa no final do século XVIII e foi desenvolvendo ao longo do século XIX. Mesmo percebendo o avanço da ciência, da tecnologia, o desenvolvimento das cidades, agora percebeu-se que o homem tem essa sensação de infinito. E esse infinito está representado na arte, na religião e nos sentimentos, na literatura e também no campo da filosofia. Manifestou-se de diversas maneiras e estabeleceu um estreito diálogo com a filosofia, especialmente com o idealismo alemão. E nessa imagem nós podemos perceber essa questão do infinito, as pessoas contemplando o mar, a imensidão das coisas, e a partir desse momento se há necessidade de uma reflexão filosófica, embora essa reflexão filosófica parta das condições sociais que os seres humanos estão ali inseridos, a partir da sua produção, a partir da arte, da literatura, da ciência, com as várias formas de conhecimento. Assim, os autores românticos, eles defenderam a ideia de infinito, né? Esse infinito, mesmo sendo finitos, nós seres humanos sendo finitos, nós carregamos dentro de nós essa ideia de infinito que a ciência não conseguiu trazer as respostas necessárias para o vazio existencial ou para essa reflexão sobre o infinito. Dessa maneira, esses autores, pensadores e artistas vão expressar a sua forma de infinitude por meio da arte, da religião, a partir também das obras literárias e das várias expressões de sentimento. Então, o romantismo e o sentimento de infinito. Infinito é uma totalidade que engloba e ordena todas as coisas existentes. E ali nós vemos alguém contemplando justamente os horizontes, percebemos que a finalidade ou o fim dos horizontes não existe na nossa percepção,
carregamos dentro de nós a ideia de infinito, e esse infinito engloba todas as coisas existentes, os seres humanos, os animais, as plantas, os planetas, o universo, a possibilidade de existência de outros universos. Então, isso nos inquieta, inquieta o ser humano e acaba passando a ser uma problemática trazida para a filosofia justamente nesse período que se desenvolve no século XVIII na Alemanha, chamado de romantismo, e ao mesmo tempo se traz essa questão do sentimento, das emoções, da arte, do inefável, daquilo que não pode ser expresso nem por palavras e nem por ações. Então o homem tem a arte, as grandes obras de arte e a literatura para colocar as representações desse infinito que ele carrega dentro de si. Assim, nós temos o homem, que é um ser finito, possui uma relação com o infinito, pois apresenta o sentimento de pertencer à totalidade. E, ao mesmo tempo, ao pertencer à totalidade, a não capacidade de explicar o todo, todas as coisas existentes, é necessária uma reflexão sobre esse sentimento de infinito. Na imagem que nós temos abaixo, no museu, nós percebemos como as cores, as imagens, elas nos causam sensações e como os sentimentos estão pertinentes no ser humano. Não apenas a razão pela razão, não apenas a ciência pela ciência, mas os sentimentos, as emoções que afloram de acordo com as nossas percepções em relação à arte, à literatura, as emoções que nós vivenciamos também na música e nas diversas expressões. Então, mais importante que a razão iluminista seriam o sentimento, a religião e a arte. Então, os românticos, o romantismo alemão está justamente tecendo uma dura crítica ao iluminismo, que dizia que o ser humano iria atingir a felicidade pelo desenvolvimento da ciência, pelo desenvolvimento da razão, pelo desenvolvimento da matemática, através do dicionário razoado, através da enciclopédia, através do conhecimento científico. Os românticos estão percebendo justamente que o homem vai para além disso. A razão tem a sua importância, porque expressamos a arte também pela razão, mas ao mesmo tempo nós temos o sentimento, a religião, a arte, que dão respostas não necessariamente científicas, mas são respostas satisfatórias ao vazio existencial, ao sentimento de infinito que todos nós seres humanos carregamos dentro de nós. Assim, nós temos vários autores que nos ajudam a entender essa perspectiva da religião, do sentimento e da arte, trazendo para o campo da filosofia. Então, a arte e a religião são consideradas expressões do infinito, expressões da metafísica, dos anjos, de Deus, das compreensões que nós não temos por meio da ciência, mas nós temos como verdade de fé, como possibilidade de existência. Então, nós temos o Hölderlin, o Schelling, o Novaes e o Schumacher, que foram os importantes autores que trabalharam com essa ideia de infinito. Nós temos o Novaes, justamente, que tece duras críticas ao iluminismo, e por meio da arte, da música, das sensações, dos sentimentos, ele dá grandes contribuições para essa questão do romantismo e para essa questão de perceber que o ser humano não é apenas o campo racional, mas ele está dotado de diversos campos, dentre eles o sentimento e a nossa possibilidade de expressão da arte. Os demais autores citados nós podemos encontrar nessa imagem, justamente que se coadunam, que refletem justamente contra a possibilidade única da razão presente no iluminismo, mas que é muito pertinente refletirmos sobre a nossa existência, a questão do infinito, a questão da arte, da dança, da música, da literatura, das pinturas, e perceber como a filosofia está inerente, está presente, porque é uma reflexão humana a partir dessa ideia de infinito que nós temos. Dessa maneira, outra característica muito importante é perceber o que foi esse idealismo alemão, tendo em vista que a literatura ela muda o seu posicionamento, a filosofia não é apenas mais científica, mas ela carrega também essa reflexão a partir das características da arte, da religião e do sentimento. Então, se antes nós tínhamos os racionalistas e empiristas e o Kant, agora nós temos o Kant com a sua definição sobre o sujeito e o objeto. O sujeito não é mais passivo, mas ele é ativo, mas o objeto não pode ser conhecido.
E agora nós temos as indagações e os posicionamentos dos idealistas frente às reflexões de Kant. Então, Kant inicialmente diz o seguinte: podemos conhecer a realidade, como a realidade aparece para nós, mas não podemos conhecer como ela é em si mesma. Só podemos conhecer os fenômenos, mas não os nômenos. E aí os idealistas começam a se questionar: se o homem não pode conhecer a coisa em si, o que garante que ela exista? Né? Já que eu não posso conhecer o objeto em si, o que é que garante que esse número que o Kant fala, o que é que garante que ele existe mesmo, né? Já que não tem possibilidade? E outra questão levantada pelos idealistas: como afirmar a existência de algo que não se pode conhecer, né? Já que o número não é conhecível pelo intelecto e nem a sensibilidade, é impossível para o Kant. Então, os idealistas ficaram questionando as proposições do Kant. O Kant, ele diz o seguinte: o sujeito do conhecimento conforma as impressões da sensibilidade às condições de possibilidade antes da experiência, a priori. E aí os idealistas: é a atividade mental do sujeito que produz o material sensível do conhecimento. Ele se contrapõe ao Kant dizendo: não, é a nossa mente que vai produzindo material sensível para haver o conhecimento, a possibilidade do conhecimento. E não como diz Kant, que são impressões que nós temos dessas realidades que estão fora do sujeito. Outra característica, o Kant diz: o sujeito do conhecimento ele é ativo, embora o processo de conhecer esteja limitado à experiência sensível. Nós temos o sujeito e o objeto, mas o sujeito é ativo, porque a partir das suas impressões ele vai criando o conceito dos objetos. Já os idealistas, eles dizem o seguinte: a atividade da mente, do espírito ou da razão é a origem de todas as coisas existentes. O mundo é uma representação de nossas ideias e de nossos sentimentos. Então, o mundo, os nossos conceitos, é apenas uma representação das ideias e também dos nossos sentimentos, como nós nos organizamos frente ao mundo. Todavia, deriva do eu, da consciência. E aí os importantes idealistas são Fichte, o Schelling e o Hegel. O objetivo de nosso estudo, inicialmente, é refletir sobre as principais conclusões ou proposições do filósofo Hegel. Em outros momentos, nós iremos ver de forma mais esmiuçada, mais detalhada, o pensamento do Fichte e do Schelling. Dessa maneira, nós temos os três representantes, o Fichte, o Schelling e o Hegel, cada um valorizando o sentimento, as emoções, a expressão da arte, e na parte direita, no finalzinho da parte direita, né, o Schelling está no meio, o Fichte na parte esquerda, e na parte direita nós temos o Hegel. O Hegel com a sua proposição que, na verdade, tudo que foi criado tem uma intenção de ser e é regido pelo espírito absoluto. Esse espírito absoluto está justamente ligado à religião, à filosofia, à arte. Lembrando que o Hegel é um grande professor, da sua oratória imensa, produz diversos escritos e sempre coloca essa perspectiva do sentimento e da religião, como se tudo já tivesse sido organizado pela ordem do espírito absoluto. Então, nós temos o Hegel, ele nasce no ano de 1770 e morre no ano de 1831. O filósofo George Frederick Hegel buscou explicitar a realidade e explicar como a consciência humana entendeu no transcorrer do tempo, desde a origem do universo ou da origem dos homens até o seu período de existência. Como é que transcorreu a consciência humana? Dela é pautada a partir de quê? É só racionalidade? Existe a parte metafísica? Então, o Hegel vai traçando essas questões e vai tentando entender como é que houve esse processo de desenvolvimento da consciência humana. Defendia que existe uma relação racional entre as partes que formam o conjunto da realidade. Por trás dos eventos haveria a atividade do espírito ou da razão, que se expressaria de inúmeras maneiras na natureza, nos acontecimentos sociais, na história, nas artes e na filosofia, tendo em vista a Idade Antiga, o período medieval, o período do ressurgimento ou surgimento das cidades a partir da burguesia. O Hegel está se questionando justamente por que essas grandes transformações na sociedade. Será que haveria alguma finalidade? Quem estaria por trás de tudo? E ele conclui que existe uma atividade do espírito, ou a razão, ou o espírito absoluto,
que justamente organiza e já pré-estabeleceu esses acontecimentos sociais, os acontecimentos na história, na arte e também na própria filosofia. Então, ele, como um grande idealista alemão, valoriza essa questão de um espírito absoluto que paira sobre o ar e que justamente tem a sua característica de ser e de se apresentar na humanidade através de algo organizado, né? Não é um caos, a sociedade não mudou dos gregos para os romanos, dos antigos para os medievais por um caos ou por um mero acaso da sociedade, mas tudo tem uma razão de ser. E essa razão de ser, para o filósofo, para o pensador Hegel, é justamente essa atividade do espírito, essa atividade da razão, né, do espírito ou da razão absoluta. Assim, ele afirmava que a evolução da nossa consciência nos levaria à compreensão de que a realidade é essa expressão do espírito, já que existe a necessidade de compreendermos a realidade por meio do infinito, e ele não acredita na proposição do Kant, né, ele vai se desvinculando do Kant, nós temos sim a possibilidade de conhecer através do momento que vamos nos debruçar e estudar cada vez mais a expressão do espírito, entender a realidade pelas manifestações do espírito absoluto. Então, Hegel ele argumentava que quando chegássemos a essa compreensão da totalidade do espírito, as divisões entre sujeito e objeto, finito e infinito, natureza e espírito terminariam. Tudo revelaria como atividade do espírito, pois nada estaria fora dele. E aí ele vai procurando uma solução, que o próprio espírito seria a capacidade de conhecer até aquilo que não fosse conhecido, para o Kant, o nômeno, porque tudo tem uma intencionalidade, tudo tem uma razão de ser. Então, tanto o sujeito como o objeto, o finito como o infinito, a natureza e o espírito seriam revelados através da atividade do conhecimento desse espírito absoluto proposto pelo Hegel. Então, quando o Hegel coloca essa característica, ele engloba agora a religião, a arte, o sentimento, essa busca pelo infinito. E ele nos diz, a arte, a religião e a filosofia seriam as formas mais privilegiadas de manifestação do espírito. Por isso que a filosofia se torna muito importante, juntamente com a arte e com a religião. Hoje nós temos uma disciplina muito interessante chamada filosofia da arte, que vai esmiuçar, vai trazer essa perspectiva também da arte, dos sentimentos e da arte expressa através da religiosidade. Sendo a filosofia superior, porque permite conhecer a totalidade e a atividade dele. A filosofia acaba sendo superior porque através da investigação filosófica, através da investigação por meio do escopo, das ferramentas necessárias, o ser humano tem a capacidade de se chegar à revelação desse espírito absoluto. E aí o Hegel nos diz, o mais alto objetivo da arte é o que é comum à religião e à filosofia, tal como estas é um modo de expressão do divino, das necessidades e exigências mais elevadas do espírito. A parte mais sublime, o conhecimento da razão do espírito seria justamente dado pela arte, pela religião e também pelos instrumentos dados pela filosofia. Assim, o Hegel vai estabelecendo a dialética hegeliana para entender esses movimentos de atuação, de mudança de sociedade, mudança de pensamento, e na sua compreensão, essa mudança está em estado de progresso. E aí nós lembramos dos iluministas que valorizavam a ciência como a ciência iria trazer o progresso e a felicidade para os seres humanos. O Hegel não está preocupado com essa razão científica, mas, ao mesmo tempo, perceber que a razão científica está englobada pelo espírito absoluto, do qual rege toda a sociedade. Então, nessa dialética hegeliana, dialética, o diálogo entre os contrários, nós lembramos do Parmênides e do Heráclito, dos filósofos pré-socráticos, do ser e do não ser, nós nos lembramos também da dialética trazida pelo Platão, onde ele dialoga com Heráclito e Parmênides, dois pensadores diversos, onde o Platão traz a sua perspectiva de corpo e alma. O Hegel, no idealismo
alemão, no romantismo que ele está vivenciando, traz essa trajetória do espírito. Então, Hegel compreendia a história não como uma simples sucessão de eventos, mas como um todo maior, por meio da qual percebemos a trajetória do espírito. A história, desde os homens das cavernas até a modernidade, existe não o acaso, mas existe uma trajetória do espírito absoluto, uma forma de entender e uma forma de ser. E essa forma de ser está justamente direcionando a sociedade e os seres humanos para o progresso. Ele acreditava que a história não se desenvolvia de forma linear, mas com ápices e declínios, pontos mais elevados, aí vem as guerras, aí vem a reconstrução, então ápices e declínios. A história não é uma linha sucessiva, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, mas tem os seus altos e os seus baixos. No entanto, do ponto de vista geral, ela se desenvolve de forma progressiva. Mesmo tendo os altos e baixos, ela vai seguindo uma ordem de progresso, de desenvolvimento. Afirmava que a história seria o desdobrar do espírito ou da razão. É sua afirmação progressiva. Então, desde a Idade Antiga, antes do surgimento das cidades, até a época em que o Hegel estava presente, ele acreditava que ele estava numa situação muito mais de progresso do que a Idade Antiga, porque a razão, o espírito absoluto, estava direcionando a sociedade para esse caminho. Assim, nós temos dentro da dialética hegeliana, nós temos a questão da dialética, né? Então, para Hegel, as coisas mudariam de maneira dialética, as sucessões históricas, os fatos, os acontecimentos, as compreensões sobre os fatos, elas iriam mudar justamente através dessa dialética hegeliana. Então, para Hegel, né, as coisas mudariam de maneira dialética, e aí ele estipula, né, a tese, a primeira afirmação, podemos colocar uma sociedade, a antítese, que seria o contraponto, uma sociedade que pensasse diferente, e da briga, né, dessa sociedade sugeria a síntese, já que era uma nova possibilidade de sociedade. Ou então, ao mesmo tempo, pensar nas grandes discussões filosóficas. Os racionalistas, com a sua tese que a razão tem ideias inatas, né, já nascemos determinadas ideias, a antítese ou a antitese, contra a tese viriam os empiristas, que diriam que justamente nós conhecemos por meio dos sentidos as coisas, os objetos, e justamente a síntese trazida pelo Kant e também trazida agora pelos idealistas alemães, outras possibilidades de se conhecer, não necessariamente supervalorizando a razão ou supervalorizando a experiência. Outro exemplo seria justamente a dada pelo Platão, que pega a ideia do Parmênides, o ser é, e do Heráclito, o ser não é, as coisas mudam constantemente, e sendo a tese do Parmênides, o ser é, e a do Heráclito, ninguém banha no mesmo rio duas vezes, tudo está em constante mudança, nós temos a antítese ou a antitese. E aí se vem a síntese. Quem traz a síntese é justamente o Platão. Nós vemos nesses exemplos que o Hegel vai pontuando essa necessidade de dialética sendo aplicada na história. Então, a história da humanidade passou por essas mudanças sempre através de uma tese, né, uma ideia inicial, uma pergunta, depois se vem a antítese, que é o contrário da tese, uma nova ideia e uma resposta à pergunta, e aí vem a síntese, lembrando do Kant, né, faz a junção das ideias entre empiristas e racionalistas, ou lembrando do Platão, faz a síntese das ideias do Parmênides e do Heráclito, ou aplicando ao Hegel, quando se coloca a história, as mudanças históricas, que vai se fazendo uma síntese para o surgimento de uma nova sociedade, a Idade Antiga, a Idade Média, que se contrapõe com o cristianismo, depois a Idade Moderna, com uma possibilidade de síntese, né? O cristianismo católico, protestante, e também o avanço da ciência. E aí se gera uma conclusão. Então, o Hegel vai estabelecer que o espírito absoluto molda a sociedade, molda os seres humanos, molda o pensar filosófico, literário, artístico, através justamente da tese, da antítese e da própria síntese. Dessa maneira, nós temos, para descontrair, uma charge filosófica sobre a dialética, onde o marido chega em casa e ele levanta a tese. Né? Aliás, a esposa diz, levanta a tese. Chegando em casa, uma hora dessas, com uma garrafa vazia,
bebeu ela toda e está completamente bêbado. E aí ele responde, né, a antítese, né, contra a tese que foi levantada. Eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda, a Cláudia bebeu comigo. E aí, na síntese, né, acabou piorando a situação para ele. A síntese que ela faz, a síntese das ideias, é justamente: então, além de bêbado, até de madrugada, você estava bebendo com outra mulher, e aí ela parte para a agressão. Né? Nessa tirinha, nós percebemos a importância e como é que está configurada a dialética do Hegel, através desses três passos: a tese, uma afirmação; a antítese, que vai contrariar a afirmação, vai trazer respostas às perguntas da tese; e a síntese, que é justamente uma nova ideia, mas essa nova ideia ela só surgiu porque houve a tese e a antítese, né, a conclusão, essa síntese. Só porque, e o Hegel, ele diz que essa síntese ela vai virar uma nova tese, e aí depois vem uma nova antítese, e assim uma nova síntese. Então ela não tem fim, né, vai surgindo outras problemáticas, vão surgindo outras afirmações, outras negações e outras sínteses. Dentro do idealismo alemão, já que nós temos essa perspectiva hegeliana, nós entendemos o idealismo dialético. O que seria o idealismo dialético? Primeiro, o idealismo como toda a realidade é compreendida como espírito ou manifestação dele. Todas as coisas que foram criadas, as sociedades que apareceram e desapareceram na humanidade, elas foram compreendidas como o espírito ou a manifestação dele. E por que dialético? Os momentos do espírito, ao longo do seu percurso, vão sendo superados, dando lugar a novas superações de maneira contínua. Então, as sociedades, os pensamentos vão surgindo através do espírito, por isso que é idealismo, e, ao mesmo tempo, esses momentos do espírito, ao longo do seu percurso e da trajetória humana, vão sendo superados, vão surgindo outras sociedades, outras possibilidades, dando lugar a novas superações de maneira contínua, né? Sempre a tese, a antítese e a síntese. Então, nós temos o olhar da história para o Hegel, seria justamente a tese, né? Surgiu a pré-história, os homens moravam nas cavernas, pré-história no sentido de antes da escrita, embora os historiadores de hoje já tenham outra compreensão, né? As pinturas rupestres eram formas de escrita, forma de se manifestar ao mundo, né? Forma de representar o mundo. Então, esse termo pré-história ele já vem sendo modificado, mas nós temos aí, antes do surgimento das cidades, essa característica dada ainda como a história, a pré-história no sentido das pinturas rupestres. Depois vem a antítese, né, o surgimento das cidades, e ali nós vemos os gregos, os romanos, e aí, a partir dessas duas, tese e antítese, vem o surgimento de outra cidade, de outra sociedade, né, a síntese, a Idade Média. Só porque essa Idade Média, ela também ela é uma síntese que é uma tese, é uma afirmação, e aí vem a Idade Moderna, e a Idade Moderna como antítese da Idade, a Idade Moderna como antítese da Idade Média, é o contraponto da Idade Média, e aí se gera a Idade Contemporânea, ou a Idade Pós-Moderna. Só porque a Idade Pós-Moderna se gera uma síntese, já uma tese, que vai necessariamente precisar de uma síntese, né, de uma tese para se gerar uma nova síntese. Então, toda a sociedade, todos os seres humanos, todas as cidades, elas são movidas por esse espírito ou manifestação dele. Então, nós temos o idealismo, a manifestação do espírito, e dialético porque está em constante mudança, pautado na tese, na síntese e também na antítese. Dessa maneira, nós terminamos a exposição sobre o Hegel, sobre a compreensão do espírito absoluto, através das duas grandes perguntas de se como estudar a filosofia, as formas de se estudar a filosofia. Agora nós terminamos, estamos aí finalizando a Idade Moderna. Nas próximas investigações iremos passar para a filosofia contemporânea. Então, uma das formas de se estudar a filosofia é a história da filosofia, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. E a outra característica é justamente pelos temas da filosofia, dentre eles sobre a história, sobre os eventos, os acontecimentos trazidos pelo Hegel, a capacidade de conhecimento do ser humano,
pensando e entendendo também que a filosofia parte justamente de várias possibilidades, né? O Kant pensa de um jeito, o idealismo alemão se pensa totalmente diferente à realidade, esse contraponto. Então, nós temos os temas de filosofia, que é a outra forma de se estudar essa forma de conhecimento. A própria filosofia, a ética, o ser humano, a felicidade, a política, a religião, a arte, os sentimentos, são os temas da filosofia. E aí nós temos a Mafalda explica a filosofia, ela com seus colegas, sempre investigando essa busca investigativa, crítica e reflexiva a partir dessa forma de conhecimento. E assim nós temos a nossa bibliografia desses 3 livros e desses 2 autores, o Danilo Marcondes, no seu livro Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, filósofo da linguagem, 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 2007, o Ricardo Melani, com esses 2 livros, Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018, e o mesmo autor, Encontro com a Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018. Lembrando que esse encontro com a filosofia são de temas da filosofia, e aqui nesse Iniciação da História da Filosofia dos Pré-Socráticos ao Wittgenstein, como diálogo e primeiros estudos em filosofia, nós temos a possibilidade de nos debruçarmos sobre a história da filosofia, que é justamente esse primeiro momento que estamos evidenciando, partindo justamente no segundo momento para a discussão de temas filosóficos. Então, a partir dos próximos encontros, nós iremos ver justamente o início da filosofia contemporânea, ou filosofia pós-moderna, o que é que marcou justamente a partir do idealismo alemão, a partir da característica de se debruçar sobre o sentimento, sobre as emoções, sobre a arte, sobre a religião, surge justamente o existencialismo, a questão do infinito, a busca por respostas mais complexas que a própria ciência ela não consegue explicar. Então, a filosofia contemporânea marcada pelo existencialismo, nós iremos ver justamente nas próximas investigações sobre a filosofia. Então, nós nos encontramos a partir da filosofia existencialista.